Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos partilhar a palavra falando justamente daquilo que aprendemos no vídeo anterior sobre a onipotência de Deus, o poder de Deus. E pegando no Evangelho de Mateus 19:25, a palavra de Deus vai nos dizer assim: A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então veja, irmãos, através desse evangelho sobre o poder de Deus, nós vemos que o catecismo nos ensina, a palavra de Deus nos mostra. Então os discípulos perguntam para Jesus como que eles iam poder se salvar, porque Jesus estava falando para eles que é muito difícil para o homem se salvar, é impossível para o homem se salvar, que era mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. E aí eles ficam preocupados, né? Porque eles estavam ali seguindo Jesus, dando a vida com Jesus, seguindo, vendo, obedecendo, e eles ficam assustados. E eles perguntam, né? O que é preciso então para nos salvar? E Jesus fala: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, o poder de Deus, a onipotência de Deus, não está só na criação, não está só nas coisas, não está só no sol, não está só na lua, mas o poder de Deus está em nos salvar. Deus quis, com todo o seu poder, salvar a humanidade. E aí Jesus fala para eles que para o homem é impossível, porque era um preço muito caro, tinha que ser um sacrifício perfeito para quebrar os documentos, romper os documentos da morte que pesava sobre a humanidade a partir do pecado de Adão e Eva. Então Jesus fala: para vocês não tem como, né? Humanamente falando, não tem como a gente se salvar, não tem como. Mas para Deus tudo é possível. E lá em João 10:30, Jesus vai dizer que eu e o Pai somos um. Então Jesus ali estava falando que para eles era impossível, mas que para Jesus tudo é possível. Jesus estava revelando ali para eles que o que ele ia fazer era impossível aos homens, mas que ele, sendo Deus, ia fazer, ia pagar o preço para que a humanidade, para que os homens pudessem ser salvos através desse sacrifício que seria feito pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus vem até nós, caminha conosco e nos ensina e depois faz o seu sacrifício perfeito, se entregando na cruz, ali ele paga o preço e faz o que para os homens seria impossível, mas que para Deus, sendo possível, ele o fez. Ele se entrega, ele se doa, ele se fez escravo, escravo até a morte. Então, ele paga o preço, aquele cordeiro que apareceu lá em Abraão e Isaac, que nós vimos também no catecismo, que Abraão ia sacrificar seu filho, mas aparece aquele cordeiro enroscado lá na moita de espinhos, aquele cordeiro sem mancha, aquele cordeiro que foi imolado lá com Abraão, também seria imolado na cruz na pessoa de Jesus. E ali ele paga o preço. Ali ele rompe com os grilhões da morte e nos faz pessoas livres, porque aquilo que era impossível aos homens, Deus, com todo o seu poder, sua onipotência, se fez homem, se fez aquele cordeiro que tira o pecado do mundo e nos livra da morte. Olha que maravilha que é isso, irmãos. Olha que bênção que é esse Deus Todo-Poderoso se faz cordeiro, vítima, imolado para pagar o preço por mim e por você. Ou seja, o pecado cobrou um preço e Deus, com todo o seu poder, foi e pagou com grande prova de amor. E aí também a nós o que cabe, né? Se Deus fez o impossível e nós olhamos agora, e agora, né? O que eu faço? Na palavra de Deus, em Mateus 24:13, vai nos dizer: permanecer em Deus. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então o sacrifício foi feito, o sacrifício é real, a cruz aconteceu, Jesus ressuscitou de fato, e o que nos cabe é nos agarrar a esse sacrifício de amor, nos assemelhando a ele, igual estava escrito lá no princípio, lá nos primeiros planos de Deus para nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, conforme a gente se agarra em Jesus Cristo crucificado e permanece nele, nós seremos salvos, porque no olhar paterno de Deus sobre a humanidade, ele vai ver aqueles que se assemelharam ao seu filho, que estavam com ele crucificados, e ele fará conosco da mesma forma que fez com Jesus. Rompeu, quebrou a morte, venceu a morte e ressuscitou. Então, aqueles que viverem crucificados com Jesus também serão aqueles que serão ressuscitados e abraçando, então, enfim, a vida eterna junto com Deus Pai Todo-Poderoso.
Então esse é o Deus Todo-Poderoso que nós meditamos, aprendemos no catecismo, e eu trouxe hoje aqui, quis partilhar com vocês para a gente ver essa maravilha junto, através da palavra, através daquilo que Deus quis falar para nós através da palavra, revelando que ele é o Todo-Poderoso, se fez homem, caminhou com os discípulos, ensinou, se sacrificou, se doou na cruz, e aí ele deu para nós a oportunidade dessa salvação. Então essa pergunta que os apóstolos fizeram, né? O que será então, né, que nós vamos fazer para ser salvos? Eis a resposta então, né? Se agarre em Jesus Cristo. Permaneça em Jesus Cristo, porque esses que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então eu convido você, a partir desse momento, se agarrar em Jesus Cristo. Eu também vamos lutar para ficar agarrado, e se eu fraquejar, vocês me ajudam, e se vocês fraquejar, eu ajudo, e juntos vamos formando esse povo de Deus eleito, tão amado e tão precioso aos olhos do Pai, que se fez homem, se fez sacrifício e nos deixou a possibilidade da salvação. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.